E aí pessoal, vamos estudar agora a quantização da carga elétrica, né? A fórmula Q igual a N vezes E. Vamos lá. Então, um átomo ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Então, um único elétron ele tem uma carga de menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Um único próton ele tem carga de mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? Então, o que seria esse Q igual a NE? Né? A carga de um corpo, um próton, um elétron, ele tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. Né? Então, o N é o excesso de prótons ou elétrons, o excesso, que está em excesso a mais. Né? E é o valor dessa carga elementar. Né? Então vamos aqui fazer alguns exemplos. Né? Então, antes de começarmos, precisamos entender aqui, só para revisar, que positivo com positivo é repulsão, negativo com negativo é repulsão e positivo com negativo atração. Né? Os elétrons giram ao redor do núcleo e no núcleo temos os prótons e os nêutrons. Então, para responder umas perguntas, por que o elétron não é atraído para o núcleo, já que o elétron é negativo e o núcleo é positivo? Né? Porque os elétrons estão presos em camadas, né, energéticas, né, camada K, L, M, N, O, P e Q, de acordo com o diagrama de Linus Pauling. E o núcleo também ele sofre uma repulsão, mas existe uma força aqui chamada que segura esse núcleo, força forte, a força nuclear. Né? Então, prosseguindo, gente, nós vamos fazer aqui exemplos do ponto de vista atômico, mas na física, no dia a dia, são corpos que são eletrizados, que perdem ou recebem elétrons, né? Com milhares de átomos, de moléculas, né, em sua estrutura. Então vamos lá. Então esse corpo aqui, ele é um lítio, né? Então ele tem 3 prótons. Esse corpo aqui tem 3 prótons e 3 elétrons. Vamos aqui rapidinho explicar. Então, se ele tem 3 prótons, olha, o número de prótons é o que define a identidade do elemento. O hidrogênio sempre vai ter um próton, o hélio sempre terão 2 prótons e o lítio sempre vai ter 3 prótons. Eu posso colocar, tá aí íon mais, né? Se eu colocar aqui 3 elétrons, ele continua sendo lítio. Como existe o mesmo número de prótons e de elétrons, ele está neutro. Mas se eu colocar mais elétrons, ele vira um íon negativo. Se faltar elétrons, é íon positivo. Excesso de elétrons, íon negativo. Mas eu posso encher aqui de elétrons, o lítio sempre vai ser lítio. Né? Agora, se eu modificar o número de prótons, já vira berílio, vira outro elemento químico. Então, por isso que o número de prótons é a identidade do elemento. Voltando aqui para nossas questões, né? Então, observe aqui que nós temos 3 prótons e 3 elétrons. Em relação a preso a camadas, né? Como é que seria aqui? Vamos lá. 3 elétrons, né? Vamos aqui para... Vinha para aqui. Seguindo o diagrama, né? De Linus Pauling. Seria 1s2. Depois falta um elétron, né? 2s1. Que são 2 elétrons dessa camada aqui. E mais esse único elétron. Então temos 2 elétrons na camada K, que é representado por 1, e um elétron na camada L, que esse 2 significa que é a camada L, esse 1 quer dizer o elétron que está preso nessa camada, e S é o subnível. Né? Mas, por que eu estou mostrando isso? Porque essa camada aqui, ali, né, tem 3 elétrons, né? Então aqui está na camada K, esses 2 elétrons, e na camada L, tá esse elétron aqui, L. Por isso que é 2s1. 2 significa que é a camada L. S que é o subnível dele. E 1 quer dizer que só tem um elétron na camada L. Então vamos lá. Então a gente corta esse elétron com esse próton com esse elétron e esse próton com esse elétron. Qual é o valor da carga? Q igual a N vezes E. O valor é igual a zero. Por quê? Porque nós temos o mesmo número de prótons e elétrons. Então, próximo aqui o hélio. Né? Então, aqui é a mesma coisa. Olha. Então, qual é o excesso de prótons ou elétrons? Vamos cortar aqui. Cortei esse elétron com esse próton,
esse próton com esse elétron. Tem um excesso de quantos elétrons? De 2. Então Q é igual a N vezes E. Então Q é o excesso 2, que é o excesso, vezes o E, que é o valor de cada elétron, né? Da carga. 1,6 vezes 10 a menos 19. Que é igual a 3, vou fazer aqui direitinho, 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, que é a carga de 2 elétrons. Se um é 1,6, tudo dá 3,2. Né? De novo aqui a distribuiçãozinha, né? Só para curiosidade. 1s2, depois aqui 2s2, né? Porque tem 2 elétrons na camada qual L. Né? Esse 2 significa L. Né? E 2 aqui na camada K. Então, próximo. Então, isso aqui. O lítio. Né? Nesse caso aqui agora, né? Do lítio, que está em forma de íon, eu vou cortar esse elétron com esse próton com esse elétron e esse próton com esse elétron. Qual ficou o excesso aqui? 1. Um elétron em excesso. Então Q é igual a N vezes E. Q é igual a 1 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então Q vai dar o próprio 1 vezes 1,6, vai dar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Okay? Gente, olhe bem. Isso aqui tem um módulozinho, viu? Em algumas questões, se for Q é igual a menos 1,6, vamos supor, né? Vezes 10 a menos 19, significa que o corpo está com excesso de elétrons. Se Q for igual a mais 1,6 vezes 10 a menos 19, sem módulo, significa que está com excesso de prótons. Próxima questão. Temos aqui o oxigênio, né? Então, vamos lá. Corto esse elétron com um próton. Esse elétron contra o próton. Vamos lá, vamos aqui na figura aqui em cima, né? O oxigênio, ele tem 8 prótons. E aqui na figura a gente vê que temos 4 elétrons. Então, cortei esse elétron com esse próton. Esse elétron com esse próton. Pronto. 4 elétrons e 4 prótons. Qual foi o excesso agora? N vai ser igual a 4. Porque temos 4 prótons em excesso. Então, Q igual a N vezes E. Q é igual a 4 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Q é igual a 6,4 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então vamos aqui fazer algumas questões, né? Dizer que a carga elétrica é quantizada significa que ela é a primeira questão. Só pode ser positiva ou falsa. Pode ser positiva ou negativa. Não pode ser criada nem destruída. Bom, isso não quer dizer que ela é quantizada, não é? Então elimina. Pode ser isolada em qualquer quantidade? Não. Uma carga elétrica, isso não existe meio próton, meio elétron. Sempre um próton ou um elétron com a carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. Né? Pode ser assim. Só pode existir como múltipla de uma quantidade mínima definida, sim. Né? Então Q é igual a N vezes E. Ela só existe como múltiplo, que não existe meio próton nem meio elétron, né? De 1,6 vezes 10 a menos 19. Se tiver duas cargas no corpo em excesso, vai ser 2 vezes isso, 3, 4, 5. Né? Então, letra D. Próxima questão. Durante um processo de eletrização, um corpo recebe uma quantidade de 2 vezes 10 a 15 elétrons. Então, corpo neutro, ele recebeu 2 vezes 10 a 15 elétrons. Então, módulo de Q igual a N vezes E. Então, módulo de Q igual a N, que foi 2 vezes 10 elevado a 15 elétrons. Que foi um corpo. Tá vendo aqui? Não um átomo, né? É um corpo. São vários átomos, moléculas, né? Vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, Q, módulo de Q, igual a 2 vezes 1,6 vai dar 3,2.
vezes 10 elevado a... Conserva a base 10 e somos expoentes. 15 menos 19. Então, o modo de Q é igual a 3,2 vezes 10 elevado a 15 menos 19. Conserva o sinal do maior número, que é menos, que é o 19, e subtrai o 19 menos 15, ainda dá 4 Coulomb. Então, 3,2 vezes 10 a menos 4 Coulomb. Próxima questão. Agora já é o inverso, né? Olha, deseja-se eletrizar um objeto metálico, inicialmente neutro, estava neutro, pelos processos de eletrização conhecidos, conforme as videoaulas que eu já gravei e está disponibilizado para vocês. E obter uma quantidade de carga negativa de 3,2 microcoulomb. Então, quantos elétrons eu preciso ou perder ou receber, né, para poder ter uma carga dessa? Vamos ver a pegadinha aqui. Então, gente, olha. Então, módulo de Q igual a 3,2 microcoulomb. Esse uzinho significa 10 a menos 6. 3,2 vezes 10 elevado a menos 6. Ok, é carga. Coulomb. Então vamos lá, né? Módulo de Q é igual a N vezes E. Então 3,2 vezes 10 a menos 6 igual a N, que eu não sei, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, quem está multiplicando o N vai passar dividindo, ok? Então, N vai ser igual a 3,2 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Que igual a... Vamos lá, né? 1,2 dividido 3,2 por 1,6 dá 2. Né? Vezes 10 a menos 6. Então, gente, cadê aqui? Cor da tinta. Vamos lá. Isso, regra de potência, né? Que está aqui no denominador, que essa parte de baixo vem para o numerador. Quando ele vem para o numerador, eu dividi, né? 1,6 com 3,2. Quando vem para o numerador, ele inverte o sinal. Então, se está menos 19, vai vir para cá. Vezes 10 elevado a mais 19. Ok? Mais 19. E vamos lá, né? Então vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 6 mais 19. Vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a 13. Que eu conservo o sinal do maior número, que é mais, faço 19 menos 6, né? Aí vem a pergunta, o que é igual aqui a 20 trilhões, né? A 20 trilhões. Vamos aqui para as perguntas aqui, né? 20 trilhões. Aí eu pergunto, que seria aqui a mesma coisa que 20 vezes 10 elevado a 12. Né? 20 trilhões. A pergunta, se eu quero deixar um corpo negativo, né? Ele quer ficar negativo. Ele estava neutro. Eu posso retirar 20 trilhões de prótons? Essa é a minha pergunta. Digamos que eu tenho, sei lá, uma xícara. Uma xícara de metal, pronto. Xícara de alumínio. Ou com vários metais. Eu posso retirar... Pode ter aqui de alumínio, pronto. Aqui tem número atômico 13, né? Um exemplo, né? Vários átomos de alumínio com número atômico, se não me engano, é 13. Vamos verificar aqui. Aí eu posso chegar e retirar de cada átomo um monte de próton. Não posso, né? Porque eu posso transformar o alumínio em, sei lá, em oxigênio, né? Se eu retirar próton, se eu retirar aí
Não estou mudando o elemento químico. Então não posso retirar prótons. Entendeu? Se eu retirar prótons, ele ficaria negativo, teoricamente, mas no corpo neutro eu retirei prótons e fico com mais elétrons. Mas eu não posso retirar prótons. Senão, seria uma reação de fissão nuclear, né? Ou de quebra do núcleo, né? Aqui, ó. Se eu quebrar o núcleo, mandar neutro, então eu estou mudando aqui o número de prótons. Tem uma reação nuclear. A gente não tem uma reação nuclear, né? Uma reação em cadeia, né? Com vários... Quando a gente quebra aqui o núcleo, né? Se a gente perdesse prótons, ia ter uma bomba atômica, né? A gente ia quebrar o núcleo com prótons, com nêutrons, perdão, e eles iam se quebrar, emitir radiação gama radioativa e liberar energia. Então na natureza, no cotidiano, não acontece isso, né? Então vamos lá para a próxima alternativa. Retirar do objeto 20 trilhões de elétrons. Bom, isso, se eu retirasse 20 trilhões de elétrons de um corpo neutro, ele ficaria positivo, né? Positivo. Por quê? Digamos que eu tenho, sei lá, 5 prótons e 5 elétrons. Eu tirei 2 elétrons, vamos supor. Vou ficar com 5 prótons e 3 elétrons. Vou ter mais prótons do que elétrons e vai ficar positivo. Então, eu não quero que ele fique positivo, né? Eu quero que ele fique negativo, tá ok? Olha, carga negativa, eu quero carga negativa. Então, para ele ficar negativo, eu tenho que acrescentar 20 trilhões de elétrons. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo.